Som, testando som. Som, testando som. Som, testando. Som, testando. Ô, Laura, eu preciso que você abaixe só um pouquinho, porque senão vai estourar o ouvido do pessoal. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tá bom. Peraí. Ô Laura, abaixa aqui, ó. Pode deixar. Som. Testando. Som. Testando. Som. Testando. Testando. Parece que abafou, não? Testando. Abafou ou não? Som. Testando. Som. Som. Testando. Obrigado. Tá, faço sim. Som, testando, som. Som, testando. Testando, som, som. 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 Não, acho que tá bom. Som, tá bom. Meu Deus, Deus está na graça, muito Celso. graça hoje. Vai dar em nome de Jesus. Som, testando, som. Acho que pode abaixar um pouquinho. Testando o som. Som, testando. Som. Você desligou aqui, Léo? O violão? Tá bom. Boa noite, povo de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Se você pudesse colocar de pé no seu lugar, pode abrir a tua Bíblia no livro de Tito. Capítulo de número 3. Logo depois de Timóteo. Entre Gênesis e Apocalipse. Amém? Livro de Tito, capítulo de número 3. Amém? Depois de Timóteo, segunda carta de Paulo aos Timóteos, ou a Timóteo. Amém? Capítulo 3, versículo 1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, nem mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravo de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em milícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém,
se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim que, justificados pela graça, nos tornemos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a essas coisas, façam afirmação confiadamente, para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabe tal pessoa estar pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenada. Amém? Que texto forte, né, gente? Amém? É um texto que vai trazer algumas alusões sobre o homem e a mulher de Deus. Pastor, por que esse texto nesse dia, quarta-feira? Porque ontem nós participamos de uma célula aqui na igreja, e ontem foi falado sobre as nossas atitudes e a nossa conduta em relação à internet, às redes sociais. E automaticamente que essa palavra tem tudo a ver conosco. No versículo 9 do capítulo 3 desse livro de Tito, diz: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita um homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e pecando, e por si mesma está condenada. Amém? Deus, é no poder do nome santo de Jesus que nós consagramos esse culto ao Senhor. Nós devotamos, Pai, toda graça, todo louvor, toda glória, Pai. Pai, toda manifestação de louvor que possa sair dos nossos lábios, das nossas mãos, que possa sair, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem nos habilitado para a sua obra, que seja para a glória e engrandecimento do seu nome. Que nós, Pai, aprendamos com esse livro de Tito, e que nós, Pai, saibamos todos os dias das nossas vidas, Deus, que nós precisamos andar segundo o que a palavra nos permite, e a palavra nos permite andar segundo aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Pai, que nós evitemos discussões insensatas, que nós evitemos, Pai, discussões sobre lei, discussões sobre qualquer coisa, porque como diz a tua palavra, são fúteis e não servem para nada. E os que continuam praticando, que se assemelham aos homens e mulheres facciosos, já estão condenados por si só, pelas suas atitudes. E que nós, ouvindo a tua palavra, conhecendo a tua palavra, tendo a oportunidade de ler a tua palavra, que nós aprendamos, Pai, e que nós, Pai, busquemos do Senhor, Pai, e do Espírito Santo de Deus, as maravilhas que nós precisamos extrair da sua palavra, os tesouros, Pai, escondidos, Pai, na tua palavra. Que somente, Pai, o homem e a mulher que tem o Espírito Santo de Deus, que buscam um relacionamento com o Senhor, podem alcançá-los. Porque, Pai,
para os homens que não creem, esta palavra, o evangelho da paz, o evangelho da salvação, o evangelho da cruz é loucura, mas para todos aqueles que creem é poder de Deus para as nossas vidas. Por isso nós aplaudimos e glorificamos o Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda honra e de toda glória. Aplauda, querido, glorifica o Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja? A paz do Senhor a todos, uma boa noite. Amém? Quantos têm motivos para agradecer ao Senhor nessa noite? O simples fato da gente abrir os olhos já é um motivo para agradecer ao Senhor. Ele tem cuidado de nós, tem guardado as nossas vidas. E que essa noite não seja somente mais um culto. Que você possa se derramar na presença do Espírito Santo nessa noite. Que nós possamos dedicar ao Senhor esse culto racional, tendo, Pai, todo conhecimento e entendimento daquilo que o Senhor representa para nós. Então nós derramamos as nossas vidas nas suas mãos, Jesus. Espírito Santo, toma o teu lugar de honra e receba os nossos louvores, a nossa adoração. Tudo é para ti, meu Deus. Te exaltamos e engrandecemos o teu santo nome nessa noite. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto, e tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto, e tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Você pode levantar a sua voz nessa noite? Aleluia! Tu, Deus, te entregamos o nosso louvor nessa noite. Receba. Tu és soberano. Levante a sua voz. Adore. Sob os céus tu és Senhor. O quê? Te rendemos, Deus, e tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Declare. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo, tu és tremendo, Jesus, tu és tremendo. Você pode declarar mais uma vez nessa noite quão tremendo Deus é, esse amor que nos constrange, esse amor que é maior que tudo. Declare mais uma vez que Ele é tremendo. Adore.
és tremendo. Levante a sua voz em nome de Jesus. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Mais uma vez. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Nos rendemos ao Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Adore a Ele aí no seu lugar. Tu és bom, Jesus. O Senhor tem cuidado de nós e por isso nós estamos alegres. Alegres, Deus, e gratos, com o coração grato por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez e fará por nós, em nome de Jesus. Nos rendemos ao Senhor nessa noite. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, adora, igreja. Rei do universo, tua glória. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso és, maravilhoso és, está em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Com toda a sua força, declare: quão formoso és. Tua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, mais uma vez. Quão formoso és, Rei. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é, maravilhoso é. Oh. Receba o nosso louvor. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Declare: maravilhoso é. Maravilhoso é. Quão maravilhoso é. Poder te adorar. Oh, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aplauda Ele, aplauda mais forte. Aleluia, Jesus.
Nós podemos sentir a tua presença nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo sobre esse lugar. Tu és bem-vindo sobre esse lugar. Se renda a Ele. Se renda, quebrante o seu coração diante da presença do Senhor. Se entregue nessa noite. A Ti nós rendemos toda a honra, toda a glória, louvor e adoração. Nos prostramos perante a Ti, Jesus. Não me sinto só, pois Sua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, pois Sua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em Ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Declare nessa noite: teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em Ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Você é filho. Abba, agora eu tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Declare: sou filho. Sou filho. Diga: sou filho. Você que é filho, declare: sou filho. 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 Declare: sou filho. Sou filho. Declare, igreja: sou filho. Sou filho. Abba, agora eu
Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, você é filho? Abba, agora eu tudo que sinto. Somos teus filhos, Jesus. Escute a nossa voz nessa noite. Nós somos filhos, filhos amados. Filhos amados do Senhor. Ele nos libertou. O pecado que era para ter sido para nós estava sobre Ele naquela cruz. Oh Deus, oh Senhor, somos teus filhos. Oh, você não é mais escravo, você é filho, filho amado do Pai. Aleluia! Declare: sou filho, sou filho, sou filho, sou filho. Somos filhos. Sou filho, sou filho, sou filho, sou filho, sou filho, sou filho, sou filho. Teu jugo é suave. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. É leve. Descanso, encontro em ti. Descanso, encontro em ti. Pois o teu fardo é leve. É leve. Teu jugo é suave. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. É leve. Descanso, encontro em ti, pois o teu fardo é leve. Ele te chama nessa noite. Teu jugo é suave. Teu jugo é suave, é leve, é leve. Descanso, encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Agora eu tudo que sinto, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, sou filho, sou filho, sou filho, sou filho. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Santo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Querido, que bom que você está aqui hoje. Ouviu o meu pequeno recado com muito amor e atendeu o recado. Que bom, querido. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, tem alguns avisos que eu preciso passar. Terça-feira, às 20 horas, acontece o nosso GC aqui na igreja. Queridos, o GC ontem foi assim, maravilhoso. Muito rico em detalhes.
aprendemos muito de Deus com a palavra de Deus aqui ministrada sobre esse lugar. Querido, a lição falava sobre, mais uma vez eu vou dizer isso para você não esquecer, sobre o nosso comportamento diante as redes sociais. A internet que está nos dias de hoje ao nosso favor, mas como que nós, filhos de Deus, usamos tal ferramenta? Foi uma bênção e está acontecendo toda terça-feira às 20 horas aqui no templo. Guardamos todos os espaços recomendados, máscara, álcool e etc. E faça uma roda muito grande aqui, e a gente tem possibilidade de aprender e tem possibilidade de falar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu quero te fazer um convite, se você não veio ainda, participe, querido, tem sido uma bênção. Amém? Quarta-feira, às 19h30, como hoje o nosso culto, acaba às 9 horas, em nome de Jesus. Nossa, eu tenho que correr. E dia 15, vai ter o nosso bazar aqui de 9 ao meio-dia. Amém? Se você tem alguma coisa que possa doar, por favor, querido, nos ajude. A oração está acontecendo aqui na igreja, a intercessão, nas terças-feiras, de 18 às 19 horas, e quinta-feira, de 18, terça-feira, de 9 às 10 horas, não é isso, Evandro? E quinta-feira, de 18 às 19 horas. Se você puder investir 1 hora do seu tempo em oração, querido, oramos pelas famílias, oramos pelos ministérios, oramos pela sua casa, pelo seu casamento, pelas suas finanças, oramos pela nossa nação, pela nossa cidade, oramos por tantas situações. Amém? O outro aviso é que o aniversário da igreja, não é isso, Laura? Precisa que apague as luzes? Juliano, por favor, querido. O Juliano está nos servindo, graças a Deus. Lá, é vídeo, não? Ô, gente, então é isso. Cara, eu sentei ali, eu achei que a gente assistiu um cinema, né? E tudo, mas tudo bem, Laura. Tudo bem, Laura. Achei que era um cinema, querido. Dia 15 e 16, nós vamos comemorar o aniversário da igreja. Que aniversário, pastor? 5 anos de Igreja Batista de Lagoinha, no bairro São Geraldo. Por que nós vamos comemorar? Porque muitos líderes e muitos pastores e muitas pessoas, assim como você que faz parte desse aprisco, querido, orou, jejuou, contribuiu, querido, deu a sua vida para que isso que nós estamos fazendo hoje, adorando o Senhor, pudesse estar acontecendo até os dias de hoje. Amém? Nós sabemos que temos uma história, temos uma caminhada, e essa história é a sua história e se tornou a minha história a partir do momento que eu pisei aqui a primeira vez, e por isso nós vamos comemorar. Amém? Sábado começa às 18h30. Amém? Amém. Glória a Deus. Tem um pregador que vai estar ministrando a palavra aqui. Ele é pastor na Igreja Batista de Lagoinha, do bairro Pedra Azul, em Contagem. Pastor Leandro Pereira vai estar ministrando uma palavra aqui para gente. E teremos o louvor maravilhoso, e como sempre, e teremos também no sábado barraquinhas aqui nesse local. Pastor, como que vai acontecer? Vai aglomerar? Vai? Não, querido. Eu e você vamos ser os principais observadores e cuidadores para que não exista aglomeração. Vai ter totem, né Juliano? Totem com gel
aquele negocinho que você pisa lá e sai o gelzinho na mão, bonitinho, né? Vai ter farmacêutico medindo a sua temperatura. Quando você chegar aqui, ele vai colocar o revólver na sua testa e vai medir sua temperatura. Amém? Não venha com febre para esse lugar, que ele vai te mandar embora. Amém? Ele vai medir sua temperatura. Teremos álcool em gel, teremos o distanciamento normal, porque será um culto de comemoração aos 5 anos de Igreja Batista de Lagoinha em São Geraldo. Então, a igreja, querido, conta com a sua participação. Se a igreja do Senhor Jesus não vier participar desse evento marcante, 5 anos de igreja, querido, nós não precisaríamos fazer. Pastor, por que nós vamos comemorar? Como já disse, pastores e pastoras e líderes deram as suas vidas para que isso pudesse acontecer. E você continua aqui nesse aprisco. Você também se doou, você contribuiu, você fez parte, continua fazendo parte. E essa comemoração é para honrar o nome do Senhor Jesus, como todo dia nós honramos e falamos aqui. Mas essa festa é para você também. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos, domingo, dia 16, café com GC. Como é que está acontecendo o café, pastor? Nós fazemos uma mesa maravilhosa ali atrás e deixamos a mesa vazia. E oramos de madrugada, 3 horas da manhã. Deus, toca no coração da Núbia para ela trazer um bolo de chocolate. Pai, toca no coração da Luzia para trazer um pão com salame. Pai, toca Amém, querido? Estou brincando, é claro que a gente conta com a minha e com a sua contribuição, e cada um traz um pouquinho para que a gente possa fazer essa mesa tão maravilhosa. E nós participamos de um café maravilhoso no culto de manhã, alimentamos o nosso corpo natural, e depois, palavra de Deus, alimentamos o nosso espírito. Amém? Glória a Deus. Todo mundo aqui comigo? Vamos continuar adorando o Senhor? Vamos adorar o Senhor com nossos dízimos e nossas ofertas. Amém. Amém? Amém. Amém. Queridos, todas as vezes que nós falamos sobre dízimos e ofertas, falamos sobre a possibilidade de nós contribuirmos para a obra de Deus. Claro que nós vamos amadurecendo em relação a esse conceito. Deveria ser o motivo de nós pularmos de alegria na presença de Deus. Por quê? É uma permissão dele para que nós participemos ativamente da obra dele. Pastor, querido, é verdade. Olha, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, a palavra de Deus diz, no capítulo 12, no versículo 3, então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Versículo 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Queridos, a palavra de Deus é muito clara, e ela nos permite fazer uma aplicação pessoal muito rica sobre as nossas vidas. E todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus, coloque uma cadeira para ele, pede para ele sentar do seu lado. Espírito Santo de Deus, me revela isso aqui que eu estou lendo, as suas maravilhas contidas na sua palavra. E nós aprenderemos do Espírito Santo de Deus, queridos. Aprenderemos. Pastor, o senhor faz isso? Não, eu deito no colo dele, lá no meu sofá, falo, senta aqui que eu vou deitar no seu colo. É assim, o relacionamento do homem e da mulher de Deus com Deus, querido, é loucura para os homens, mas poder de Deus para aqueles que creem.
O ato de nós contribuirmos na casa de Deus, querido, nós estamos participando fielmente da sua obra. Maria pegou o que tinha de mais precioso, derramou sobre Jesus, enxugou Jesus, os pés de Jesus com o seu cabelo. A palavra de Deus, ela não está se remetendo ao valor do nardo, ao valor da especiaria, ou o ato dela ter enxugado os pés de Jesus com seu cabelo, mas o ato de Maria vai revelar para nós uma devoção e uma dependência incondicional de Deus, incondicional de Deus. E esse ato de Maria, ela já estava, sem saber, profeticamente, preparando o corpo de Jesus para o sepultamento. E esse ato seria lembrado até os dias de hoje, há mais de 2000 e tantos anos depois. Querido, nós temos a oportunidade de sermos fiéis ao Senhor. Se você for dizimar e ofertar, o faça com alegria, porque segundo a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, a palavra de Deus diz, capítulo 9, a palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria, não por necessidade ou por qualquer outro motivo, mas aquele que dá com alegria. E se você desejar ofertar, querido, escreva no seu envelope, oferta para construção, e essa oferta servirá para que nós façamos tudo o que precisamos fazer sobre esse lugar. No poder do nome santo de Jesus, vamos ouvir um louvor e você prepara o seu melhor em nome de Jesus. Veio, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifícios. Eu quero minha vida a te entregar, uma oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Glória a Deus. Pai, é no poder do nome santo de Jesus que nós apresentamos ao Senhor os dízimos e ofertas que aqui foram apresentados. Pai, no poder do nome santo eu coloco cada vida de cada sacerdote desse lugar diante do Senhor, que eles sejam fortalecidos, Pai, pela força do seu poder, Deus, e além, Pai, de entenderem, Pai, que são os provedores da sua casa, que eles saibam, Pai, que eles têm uma função, uma incumbência do Senhor, muito mais importante do que simplesmente ser somente o provedor. Pai, eles precisam interceder pela sua casa diante do Senhor, que eles tenham isso como realidade sobre a vida de cada um deles, que as mulheres desse lugar sejam revestidas e renovadas, Pai, recebam o refrigério do Senhor. Talvez trabalham em até 3 turnos, trabalham em casa, trabalham fora e ainda servem na sua obra. Que o Senhor fortaleça, Pai, no poder do nome santo de Jesus, Pai, o sistema nervoso, o sistema emocional, Pai, que o Senhor fortaleça as suas pernas, os seus braços, que todas as vezes que elas pensarem
em desistir, por causa das lutas tão grandes que nós passamos sobre esse lugar, que elas, Pai, encontrem descanso à sombra do Onipotente. Pai, que elas se acheguem ao Senhor e que elas entendam que o Senhor é o refrigério da vida delas, e que elas sejam renovadas todos os dias. Que os jovens desse lugar não tomem nem só uma decisão sem antes consultar os seus pais. Pai, nós entendemos que o conselho dos pais é a boca de Deus sobre a vida deles. Por isso nós oramos, apresentamos as famílias desse lugar, consagramos ao Senhor as famílias, os casamentos desse lugar. Pai, no poder do nome santo de Jesus, apresentamos ao Senhor os dízimos e ofertas que aqui foram trazidos, que seja para a honra, louvor e glória do Teu nome, expansão, crescimento e melhoria do Teu reino sobre esse lugar. No poder do nome santo de Jesus, que continue havendo sobre a nossa vida temor e tremor do Senhor, para a condução dos dízimos e ofertas que aqui são apresentados. Toda a igreja que crê, aplaude e glorifica o Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu preciso andar hoje assim, na palavra, preciso correr, porque o meu tempo já está escasso para tudo que eu preciso falar com você. Mas com a graça de Deus, confiando que Ele é todo poderoso e continua no controle de todas as coisas, nós vamos receber a palavra de Deus. Amém? Que seu coração esteja alerta, que sua mente esteja alerta e o seu coração receptivo para receber a indestrutível, sempre boa, semente da palavra de Deus. E pode ter certeza, querido, você nunca mais será o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Mas será revestido, será ensinado, será exortado e aprenderá da preciosa palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, o versículo de número 12. Se pudéssemos intitular essa mensagem no dia de hoje, seria a submissão que reflete autoridade. Pastor, o que é que o senhor disse? Eu disse, querido, que todas as vezes que nós nos submetemos a uma autoridade, nós somos revestidos de poder e de autoridade de Deus para nos conduzirmos sobre a face da terra. E todas as vezes que nós falamos sobre a palavra submissão, nós já temos um pensamento ou uma visão distorcida sobre essa palavra, entendendo que alguém vai se posicionar diante de nós, mandando e obrigando que nós façamos as coisas que não queremos fazer, simplesmente porque essa pessoa está como autoridade sobre as nossas vidas. Só que no reino de Deus, não é dessa forma. O reino de Deus, ele vai nos dizer, Jesus vai nos ensinar, que aquele que quer ser o maior, que seja aquele que serve. Por que Jesus vai ensinar isso? Porque a palavra de Deus, segundo o Evangelho de Mateus, segundo o Evangelho de Jesus, quanto escreveu Mateus no capítulo 5, vai falar sobre o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte vai dizer, ele vai trazer algumas alusões para os cristãos, para mim, para você, e ele vai dizer o seguinte: os humildes herdarão o reino dos céus. Na carta de Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, se não estou equivocado, a palavra de Deus, ela vai dizer que Deus resiste ao soberbo, mas dá mais graça ao humilde. O que é isso, pastor? Deus resiste ao soberbo, mas dá mais graça ao humilde.
Chama ele para mim. Seu filho, Núbia. Vem cá, querido. Vem cá. Pastor, o que é que o senhor vai fazer? Querido, eu vou literalmente ler esse versículo para você. Deus resiste ao soberbo. Glória a Deus. Amém, queridos? Literalmente. O que Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, está dizendo? Que quando nós estamos tomados de soberba, nós somos barrados por Deus. Deus nos resiste e não cumpre os propósitos deles em nós. Mas quando nós estamos numa posição de humildade, de reconhecimento de quem Ele é e quem nós somos, Ele dá mais graça. Esse Ele dá mais graça é dizer que Ele pega na sua mão, te carrega no colo e te leva para o cumprimento do propósito dEle. Amém, igreja? Se você entendeu, aplaude e glorifica o Senhor. É para Ele, queridos. 4. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Capítulo 4, versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, no versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra, os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Glória a Deus. Querido, estou fazendo primeiro um pano de fundo para que você entenda a mensagem. Amados, é interessante nós estudarmos a palavra de Deus, porque ela é muito rica. Em um só versículo é capaz de nós extrairmos ensinamentos para a nossa vida toda. E automaticamente que nós precisamos entender, em primeiro lugar, sobre esse texto que nós lemos, é que Jesus começou o seu ministério na região de Cafarnaum. Não é isso? Queridos, e o interessante é que quando nós vamos procurar saber, nós vamos pesquisar e vamos entender o que significa o nome Cafarnaum. Querido, a palavra de Deus, ela nos remete a nós estudarmos e a nós buscarmos para entender os mistérios que estão escondidos na palavra de Deus. Quer dizer, um lugar onde se guardavam muitas coisas desordenadamente. O nome da cidade, a característica do nome da cidade, era um lugar onde Jesus começou o seu ministério, dizendo que era um lugar onde se guardava muitas coisas sem ordem nenhuma.
E é claro que quando eu olho para a minha vida, quando Deus me resgatou e quando Deus te resgatou e nós chegamos para o Senhor e nós nos remetemos à palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 1, aonde diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito Santo de Deus pairava por sobre as águas. Queridos, eu preciso me remeter à minha vida e à sua vida. Cafarnaum tem uma ligação direta com a terra que Deus escolhe para começar o seu ministério. E eu quero te dizer hoje, no poder do nome santo de Jesus, que você entenda que no dia que você foi chamado, foi levantado por Deus, Deus escolheu essa terra que guardava muitas coisas desordenadamente para colocar essa terra em ordem. É você, sou eu e é você. Cafarnaum de Deus, sou eu e é você. Uma vida onde nós guardávamos muitas coisas desordenadamente. Amém, igreja? Queridos, abre lá para mim Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 9. No versículo 1 e no versículo 2. Mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível terra de Zebulon e terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Pastor, o que é que está dizendo? Está dizendo que Jesus foi começar o seu ministério, mas já havia uma palavra profética de Isaías, dizendo aonde Jesus começaria e por que ele começaria naquele lugar. Ele precisava começar em Cafarnaum, porque era uma terra que guardava muitas coisas desordenadamente. E ele escolheu essa terra para colocar tudo em ordem. E as cidades que estavam ao redor dela, ele as desprezou, não fez caso daquelas cidades. Naftali e Zebulon. E diz que nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Quando eu falo sobre essa aplicação pessoal, sobre a minha vida e sobre a sua vida, é que nós éramos uma terra, um coração que guardava muitas coisas desordenadamente. Que isso, pastor? Guardávamos, queridos, guardávamos mentiras, guardávamos pecados, guardávamos coisas que não agradavam a Deus, guardavam tantas coisas desordenadamente, achando nós que estávamos guardando algo que seria precioso para toda a nossa caminhada e para toda a nossa vida. E Deus escolhe eu e você como Cafarnaum para fazer o seguinte: aquela terra que era a terra que guardava muitas coisas desordenadamente, hoje eu troco o coração de pedra, tiro o coração de pedra e dou um coração de carne. Tiro o espírito duro e dou um espírito manso, inabalável, um espírito ensinável, que é o meu espírito, que vai morar dentro de cada um de nós. Amém? Tira tudo que era guardado desordenadamente e traz algo novo para dentro dessa terra. Nós estávamos acostumados a guardar muitas coisas que não faziam menção ao nome de Jesus Cristo. E um belo dia ele chegou nas nossas vidas. Rodrigo, ele te disse um dia assim: meu filho, larga isso que eu não gosto. Meu filho, tira isso da sua vida que eu não gosto. Esquece isso do seu coração que eu não quero. Tira isso do seu coração. Tira isso. Querido, ele tirou tudo da nossa vida e deixou a nossa casa limpa. Sabe para quê? Para encher com o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja?
Você está aqui comigo? Queridos, Jesus coloca todas as suas atenções numa terra em desordem, aonde o povo estava condenado a escuridão, penumbra, melancolia, tristeza e falta de conhecimento. Que isso, pastor? Onde é que você tirou isso? Lê lá comigo, querido. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. É no capítulo 4 e é no versículo 16. Confere lá comigo, Bereano. Olha lá. O povo jazia em trevas. Pastor, mas o senhor falou de melancolia, tristeza, falta de conhecimento, penumbra e escuridão. Tudo isso são as características e os significados de quem está em trevas. A palavra de Deus vai dizer que outrora andávamos em trevas, éramos escravos do pecado, mas um dia enxergamos a luz, vimos a luz de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, e tudo aquilo que estava em trevas se fez luz. Tudo aquilo que não tinha conhecimento passou a ter o conhecimento. O que é que isso quer dizer, pastor? Eu estou dizendo, querido, que a luz é conhecimento. Essa luz é conhecimento. Todas as vezes que você se aproxima dessa luz, todas as vezes que você chega perto dessa luz, querido, acende algo no seu coração, na sua mente, no seu íntimo, voltada para o conhecimento, coisas ainda que você não conhecia. A palavra de Deus, ela vai dizer no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, buscar-me-eis, clama a mim, e me busque, que eu vos revelarei coisas ocultas e grandes, que ainda não o sabes. O que a palavra está dizendo? Está dizendo que cada vez que você se aproxima da luz, tudo que está em trevas em você, querido, tem que sair, tem que sair, tem que sair. Tudo que é tenebroso, sai, porque você está se aproximando da luz. Amém, igreja? Glória a Deus. Queridos, Jesus toma todas as suas atenções para aquela terra que estava condenada a escuridão, penumbra, melancolia, tristeza e falta de conhecimento. A terra que estava em trevas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 16. O povo jazia em trevas, mas viu a grande luz. Queridos, nos é permitido ver a luz. E foi permitido a esses homens que viviam em tristeza, melancolia, escuridão, penumbra, falta de conhecimento, foi-lhes possível por Deus que eles vissem uma grande luz. Grande luz. Quando nós olhamos para a palavra luz, nós precisamos entender que a palavra luz é tudo aquilo que esclarece o nosso espírito. O que isso quis dizer, pastor? Eu estou dizendo, querido, que luz, essa grande luz, é tudo aquilo que vai trazer clareza para o nosso espírito. E automaticamente, que nos é permitido, traz ao povo assentado, que tem o sentido de prostrado em escuridão, penumbra, melancolia, tristeza e falta de conhecimento, a uma nova posição. Posição de ver, de enxergar, de experimentar e de andar. E não mais prostrado, mas se alegrar com o conhecimento. O que é que o senhor está dizendo, pastor? A palavra de Deus diz no Evangelho de Jesus, quando escreveu Mateus, no capítulo 4, qual nós estamos lendo, que o povo estava sentado em trevas, sentado em melancolia, sentado em penumbra, sentado em sombra, sentado em tristeza, sentado em falta de conhecimento. E esse sentado é a mesma coisa que
prostrado, sem condições de levantar, porque se estavam em trevas, não podiam andar, porque não enxergavam a luz. E automaticamente Deus os permitiu que visse a luz, porque Deus estava falando com ele, e está falando comigo e com você, que todas as vezes que Ele nos permite ver a luz, é porque Ele está esclarecendo nas nossas vidas e na nossa caminhada, tudo aquilo que nós não conseguíamos entender, porque os nossos olhos estavam focados no problema, estavam focados na dificuldade, e nós não conseguíamos enxergar a grande luz que estava sobre nós. Quem é a grande luz? Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 8, no versículo 12, a palavra de Deus ela vai dizer o seguinte: falou-lhes, pois, outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Queridos, pode aplaudir, a luz é Jesus. Queridos, é interessante nós entendermos que foi-lhes concedido ver. Só que existem algumas condições para que nós possamos experimentar os efeitos dessa luz, dessa grande luz sobre a nossa vida. E no versículo 17 do mesmo evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: daí por diante, a grande luz passou a pregar e a dizer: pastor, mas está falando que é Jesus. Por que o senhor está falando que é a grande luz? Porque no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 8, no versículo 12, no versículo 14, e mais outras tantas referências, nesse mesmo capítulo, a palavra de Deus vai apontar para Jesus como a luz do mundo. Amém? Então eu estou usando a luz do mundo, estou usando dessa retórica da luz do mundo, para que você entenda que daí por diante passou a luz do mundo a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que Deus permitiu ver a luz, mas para usufruir dos benefícios dessa luz, era necessário um detalhe. Era necessário um detalhe. Está na minha sala. Era necessário um detalhe. Qual, pastor? Arrepender. Queridos, por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque muitas pessoas podem andar com Jesus, podem dizer que andam com Jesus, podem seguir Jesus, podem apreciar Jesus, podem olhar Jesus, podem andar no nosso meio como se fizessem parte do povo de Jesus. Mas acontece que aos filhos, aqueles que creram e o receberam, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. E os filhos de Deus, eles não simplesmente acompanham de longe, observam de longe, andam no meio, mas eles têm uma intimidade direta com o Pai. Eles chegam na casa do Pai e não precisa pedir para abrir a geladeira para tomar água, porque é a casa do Pai. Ele chega na casa do Pai e ele não precisa pedir para deitar na cama do Pai, porque é a cama do Pai. Ele chega na casa do Pai e não precisa bater na porta, porque ele tem a chave da casa do Pai. E automaticamente, todas as vezes que nós nos remetemos e olhamos para essa realidade, queridos, de quem é Deus em nossas vidas e o poder que Ele nos deu, Ele está dizendo que para ser filho e que para experimentar os efeitos, os benefícios dessa luz em nós, é necessário que nós nos arrependamos. Arrepender é, em primeiro lugar, reconhecer que nós erramos.
Arrepender é entender que a nossa natureza é pecaminosa por causa do primeiro Adão. Saber que só depois da vinda do segundo Adão, Jesus Cristo, é que nós poderíamos ser redimidos de todo o pecado. Então, quando nós olhamos para a nossa natureza, nós precisamos nos arrepender, porque nós entendemos que cometemos um erro, uma atitude errada, palavras erradas, uma forma de vida errada, e precisamos reconhecer o nosso erro diante daquele que pode nos perdoar. E a palavra de Deus permitiu que eles vissem a luz, mas logo depois Jesus traz uma condição para mim e para você como igreja. Ei, você pode olhar para Jesus. Eu permito que você olhe para a grande luz. Mas para que as trevas saiam de você, é necessário que você reconheça que as trevas estão aí dentro e que elas precisam sair. E aí nós começamos a usufruir dos benefícios da grande luz, que é Jesus Cristo, conforme o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João no capítulo 8, no versículo 12. Amém, igreja? Glória a Deus. Pastor, o que mais que ele diz? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Deus, Jesus, através da sua palavra, está nos ensinando 3 preciosas lições. Querido, não se contente em somente enxergar, em somente ver, mas se arrependa para experimentar os benefícios dessa luz. E em terceiro lugar, para você usufruir desses benefícios, é necessário que você conheça sobre o reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Eu estou dizendo isso, querido, por quê? Porque posso ver a luz, posso andar aonde eles falam que a luz está, posso me arrepender, mas se não conhecer o reino, nunca me encontrarei com a luz. Nunca terei um particular com a luz. Por que razão? A palavra de Deus, ela vai dizer que quando nós oramos, nós não recebemos porque nós pedimos mal. E quando nós pedimos, ainda pedimos aquelas coisas que satisfazem a nossa natureza humana, a nossa vontade humana, o nosso desejo carnal. Só que a palavra de Deus, Jesus vai nos ensinar mais algumas lições preciosíssimas. No livro de Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, a palavra de Deus, ela vai dizer o seguinte, ela vai ensinar para mim e para você o que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Eita glória! Jesus vai nos ensinar mais uma lição. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 4, no versículo 34, vai dizer o seguinte: explicou-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a obra que me confiou. Queridos, a Bíblia é tão linda e tão interessante que ela vai trazendo para a gente realidades que nós não conhecíamos. Em primeiro lugar, nós estávamos prostrados em trevas e Ele nos permitiu ver a luz. Mas aí Ele diz, querido, para experimentar dos benefícios da luz, arrependa e reconheça que existe trevas em você, para que você possa ser liberto pela luz. E em terceiro lugar, depois que você for liberto pela luz, querido, reconheça, aprenda quais são os valores do reino, porque quando você fizer uma oração, conhecendo os valores do reino, conhecendo as coisas do reino, a sua oração vai mudar, as suas palavras vão mudar, as suas atitudes vão mudar, a sua servidão na casa de Deus vai mudar. Por quê? Porque nós começamos a pedir não mais aquilo que satisfaz a nossa carne, os desejos da nossa carne, mas nós começamos a pedir aquilo que faz ligação diretamente com os propósitos divinos do reino de Deus para as nossas vidas sobre essa terra. Amém, igreja? Está todo mundo entendendo?
Amém? Ver, experimentar e conhecer. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, no versículo 1. Correr demais. Eita glória! Queimando meu pé aqui, ó. Vi aqui descalço que eu não quero, não sobe não. Amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a uma cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. A cidade santa é qual? Jerusalém. E colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, não tentará o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Amém? E com isso, deixou o diabo, e eis que vieram os anjos, e lhe serviu. Queridos, estou começando a pregar agora, amém? Glória a Deus. Queridos, primeira coisa que eu quero falar com você, a primeira tentação de Jesus Cristo. A primeira tentação de Jesus Cristo, ele é levado ao Espírito, ele é levado pelo Espírito ao deserto. E jejua 40 dias e 40 noites. Qual que era o desejo da carne dele? Qual que era a necessidade dele? Água e pão. Amém. Ele tinha necessidade de comer, porque jejuava 40 dias e 40 noites. Esse era o desejo eminente da sua carne. E aí a palavra de Deus diz que Satanás chega diante de Jesus e começa a tentá-lo. E diz: se realmente tu és o filho do grandão da Galileia, transforma essas pedras em pães. Amém? Núbia, você já imaginou se Jesus não fosse conhecedor das coisas do reino? O que Jesus pediria para Deus agora? Deus, graça te dou, levanta essa pedra, transforma em pão, só para me desmascarar esse Satanás fedorento aqui na minha frente. Queridos, Jesus, conhecedor das coisas do reino, a retórica dele foi diferente. E ele disse aquilo que estava no coração do pai dele, porque ele conhecia o reino de Deus. Ele tinha conhecimento sobre o reino de Deus, porque a comida dele era fazer a vontade do pai dele. Então ele diz: a palavra de Deus diz, a palavra do reino de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eita glória!
Quando conhecemos os propósitos do reino, as nossas palavras mudam, as nossas orações mudam, as nossas atitudes mudam, a forma que olhamos para as dificuldades mudam, a minha oração muda. Por quê, pastor? Eu não peço mais aquilo que é a minha necessidade eminente, aquilo que está gritando, mas eu peço para Deus me fortalecer no processo, me dar a mão no processo e me ensinar a passar por essa luta. Segunda tentação de Satanás sobre a vida do nosso amado Jesus Cristo. Ele vai tentar o quê? A primeira, queridos, ele tentou contra o conhecimento que Jesus tinha do reino. Em segundo lugar, ele vai tentar Jesus no temor a Deus. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, no versículo 4 e no versículo 5, Jesus, porém, respondeu, está escrito, Jesus, porém, então, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 5 e versículo 6. Então, o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Queridos, cidade santa que está sendo referida aqui é Jerusalém, a cidade aonde foi construído o templo para adoração. Quando nós olhamos para o significado de Jerusalém, quer dizer cidade santa, cidade perfeita, cidade da paz e temor a Deus. Satanás pega o Filho de Deus, leva para ele para a cidade do temor a Deus, coloca ele lá em cima e diz, se você é filho de Deus, atira-te lá embaixo, porque está escrito na sua palavra, a palavra que você me diz, que ele ordenará os seus anjos a seu respeito, para que não tropeces em nenhuma das pedras. Só que Jesus era temente a Deus. Já havia declarado Jesus anteriormente que ele não veio sobre essa terra para fazer a sua vontade, mas ele veio para fazer a vontade do Pai. A palavra dele diz, Jesus falando, que ele não poderia fazer nada que não tinha visto o Pai fazer. A palavra de Deus diz que tudo que ele fazia, o mérito, a glória, o louvor e a honra era de Deus, porque ele só estava cumprindo um propósito sobre essa terra. E aí quando nós olhamos para a questão do temor a Deus, o povo que estava saindo das mãos de Faraó, da escravidão de Faraó, lá no Egito, lá atrás, na mão de Faraó, e era o povo que estava para atravessar o Mar Vermelho, o povo andou diante do mar, Deus abriu o mar e o povo passou no meio, e mesmo o povo passando no meio diante do mar, com uma parede de água deste tamanho, uma parede de água desse tamanho, o povo ainda murmurava e dizia assim, será que saímos nós do Egito para passar fome e sede nesse deserto? O que o povo estava fazendo? Tentando, colocando Deus à prova. E aí, outra palavra vai nos dizer o seguinte, pode, Evandro, a criatura contender com o Criador? Deus, eu não quero ser assim do jeito que eu sou não. Eu quero ter 1,85 m, quero um cabelo louro e quero um olho azul. E uma corrente de ouro. Eu não quero ser igual eu sou não. Opa! Existe alguma possibilidade da criatura contender com o Criador? Existe alguma possibilidade de alguém de nós colocar o nosso Deus à prova? Não. O que Satanás estava tentando fazer com que Jesus
fizesse? Pecasse contra o próprio pai, desonrando o próprio pai e não entendendo o princípio de temor. Porque ele disse: lança-te daqui, porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos. Mas a palavra de Deus, ela vai dizer no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 16, não tentará o Senhor teu Deus. Todas as vezes que eu e você queremos arrumar artifícios para espremer Deus na parede, querido, cuidado. Cuidado com as suas palavras e com as suas atitudes. Cuidado. Nós não podemos, não temos o direito, não temos autoridade, não somos capazes de pressionar Deus segundo aquilo que nós queremos. Amém? Mateus 4:7 também vai dizer: está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Para terminar, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus capítulo 4, no versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, prestarás culto. A terceira tentação de Satanás sobre a vida de Jesus, que estava jejuando no deserto 40 dias e 40 noites, era justamente aonde? A primeira, ele tentou o conhecimento que Jesus tinha do reino. A segunda, ele tentou o temor que Jesus tinha a Deus. E em terceiro lugar, ele tentou a cobiça. Ele tentou com que Jesus fosse pego no pecado da cobiça. Por quê, pastor? Porque quando nós olhamos para os dias de hoje, querido, nós temos enraizados no nosso coração e na nossa mente que nós precisamos ter mais seguidores, que nós precisamos ser mais vistos, que nós precisamos aparecer mais, que as pessoas precisam nos conhecer, que o maior número de pessoas que me vê fazendo um determinado serviço, servindo, fazendo qualquer coisa para Deus, é muito melhor para a minha reputação, eu fico melhor, eu fico mais conhecido, e automaticamente que a gente vai cobiçando as coisas dessa terra. Esse desejo desenfreado de nos tornarmos mais e mais e mais conhecidos a cada dia. Queridos, isso é no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa casa, no nosso serviço, na igreja, no ônibus, no trânsito, na vizinhança, em qualquer lugar que nós vamos. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque faz parte da característica do homem, da descendência caída de Adão, a descendência adâmica. O homem querer tomar um lugar de destaque, sendo que Deus não negocia a sua honra. Deus não abre precedente para negociação. E aí, Satanás chega diante dele e faz: olha, eu vou te colocar em cima desse monte alto aqui, e quero que você olhe todos os reinos que estão ali. O Cláudio, o Evandro, a Luzia, todos os reinos que estão ali. O Serjão, o Jonas, todos os reinos que estão ali. Aí, eu quero te dizer que se você me adorar, eu vou te colocar e você vai ser conhecido diante desses reinos. Queridos, o inimigo sempre vai oferecer o que agrada ao nosso desejo carnal e mundano. Tudo aquilo que desagrada profundamente o Senhor, pois a tentativa dele é que nos tornemos inimigos de Deus e amantes das práticas do mundo. O que é que o senhor está dizendo, pastor? Eu não devo amar o cara que bebe cachaça? Não, eu devo amar ele, mas o que ele pratica eu devo abominar. É isso que Deus está falando, que Satanás vai usar todas as armadilhas possíveis para trazer diante de nós
tudo aquilo que traz satisfação para a nossa alma, mas que na maioria das vezes, ou numa totalidade das vezes, desagrada profundamente a Deus, porque são práticas mundanas. Amém, igreja? E aí, Jesus responde: ao Senhor teu Deus amará, e só a Ele prestará culto, só a Ele servirá. E aí a palavra de Deus diz que, Mateus 4,11, o trabalho do inimigo, quando nós lemos que o inimigo fugiu da presença de Jesus, saiu da presença dele, o trabalho dele nas nossas vidas todos os dias vai consistir em muitas tentativas e propostas tentadoras. Não só uma, mas todos os dias. Existe uma música de um cantor gospel que diz assim: e todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia o pecado vem, me chama. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Deus todo dia. Amém? A tentativa de Satanás, todos os dias sobre as nossas vidas, colocando manjares diante de nós, mas que só satisfazem os nossos desejos carnais e não tem nada a ver com a nossa vida com Deus. As tentativas de Satanás incorreram no campo do conhecimento, no campo do temor e no campo da cobiça. Só que Jesus resistiu a todas elas. E a palavra vai dizer o seguinte, em Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Pastor, quando o Senhor começou, o Senhor falou que era a submissão que nos completa de autoridade, que traz autoridade para a nossa vida. Aonde é que o Senhor fecha e o Senhor completa isso? Querido, só pode se pronunciar com autoridade diante dos manjares do inimigo, diante daquilo que é colocado diante de nós, que são os desejos da nossa carne, que nós queremos muito, até trememos por causa daquele desejo. Só pode se pronunciar com autoridade aquele que está debaixo, está em submissão da autoridade de Cristo, porque se não tiver debaixo da submissão, se não estiver em submissão debaixo da autoridade de Cristo, não consegue se pronunciar com autoridade e cai nas armadilhas de Satanás. Se você entendeu, aplaude e glorifica o Senhor. Se coloca de pé no seu lugar. Pai, é no poder do nome santo de Jesus que nós oramos essa hora e colocamos a nossa vida diante do Senhor. A tua palavra, Pai, ela vai nos ensinar, ela vai trazer algumas coisas muito pertinentes à nossa vida no dia de hoje. Pai, a primeira delas é que nós precisamos, Pai, no poder do nome santo de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, conhecer os propósitos divinos, os propósitos do reino para a nossa vida. Porque quando nós temos conhecimento dos propósitos de Deus para as nossas vidas, nós não somos enganados por Satanás e pelas armadilhas de Satanás. A tua palavra também nos ensina nesse texto que nós lemos que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O homem e a mulher de Deus que são sábios temem e obedecem ao Senhor. E em terceiro lugar, Deus, a palavra de Deus diz que Satanás nos tentará com tudo aquilo que desagrada profundamente o coração do nosso Pai, o coração de Deus. E tudo isso que desagrada o nosso Pai são os desejos da nossa carne, são os desejos e as vontades da nossa carne. Mas nós, Pai, no poder do nome santo de Jesus, nessa noite, entendedores da Tua palavra, nós compreendemos que precisamos mais do Senhor, que precisamos buscar mais o Senhor, que precisamos de um relacionamento reto e sincero e íntimo com o Senhor, para que o Senhor nos dê
capacidade, Pai, autoridade, em submissão ao Teu reino, à Tua palavra e ao Senhor, para que nós nos posicionemos contra os pecados com autoridade. E a Tua palavra diz, no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, que quando nós, como cristãos, homens e mulheres de Deus, nos sujeitarmos diante do Senhor, nós conseguiremos resistir aos ataques do inimigo sobre as nossas vidas. Que no poder do nome santo de Jesus, essas realidades sejam gravadas, Pai, no nosso coração e na nossa cabeça. E que nós entendamos, Pai, os princípios da palavra de Deus para toda a nossa caminhada. No poder do nome santo de Jesus, quem recebe pode aplaudir e glorificar o Senhor. Queridos, nós estamos recebendo uma visitante hoje. Fala seu nome, querida. Tushila. Eu não consegui gravar ainda, mas eu vou gravar. Tushila. E aí, lá atrás, a gente recebia as pessoas assim, virava para ela e cantava para ela assim: seja bem-vinda em nome de Jesus. E aplaudia, e abraçava, e recebia ela como filha do rei. Abraça, dá um beijo nela. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Todas as vezes que chegar alguém na sala da nossa casa, vão estender um tapete vermelho e vão servir água gelada para ela numa taça de cristal e vão virar para ela e dizer para elas, para aqueles que nos visitarem todos os dias: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Gente, mas tem que falar com força, porque se eu chegar numa igreja e me receber, sejam bem-vindos, eu não volto nunca mais. Com força, com vontade. Amém? Fervoroso no Espírito. Deus, nós te agradecemos essa noite pelos diáconos que trabalharam, Pai, pela mídia, Pai, pela intercessão, Pai, pelo louvor, Pai, que nos abençoou, Pai, pela palavra que o Senhor nos proporcionou, pela consolidação, Deus, no poder do nome santo de Jesus, que o Senhor nos dê, Pai, no poder do nome santo de Jesus, nesses dias que faltam para terminar a semana, Pai, dias maravilhosos na Tua presença, que essa palavra seja uma prática de vida, todos os dias na nossa vida, que nós busquemos relacionamento com o Senhor, para que tenhamos autoridade diante do Senhor, em nome de Jesus. Repete comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu fui tocado pelas orações, pelos louvores e pela Tua palavra. E eu reconheci, Deus, que não posso mais andar e caminhar sozinho. Um dia estive na Sua presença, mas me desviei. Não ouvi mais a voz do Teu Espírito. E procurei os meus caminhos, com os meus recursos e com a força do meu braço. E só encontrei, Deus, decepções. Só encontrei tristeza. A um primeiro momento, foi tudo maravilhoso. Mas depois, Deus, Pai, foi só tristeza, foi só culpa, foi só dor, foi só saudade de ter me afastado dos Seus caminhos. Por isso, eu te peço perdão pelos meus pecados e te reconheço como único, suficiente, Senhor e Salvador da minha vida. Deus, eu que um dia andei pelos Seus caminhos, mas me desviei. Hoje, arrependido, volto e te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Temos alguém que nunca tinha feito essa oração, entregando a sua vida para Jesus, ou que talvez andou pelos seus caminhos e se desviou, e hoje recebeu a palavra, foi tocada pela palavra, e Deus, o Espírito Santo de Deus,
está fazendo uma obra no seu coração e está te chamando para voltar para a presença dEle. Se tivermos alguém aqui, querido, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Eu quero fazer mais uma oração por você. Se é um chamado de Deus para a sua vida, querido, não fique preso no seu lugar. Se liberte dos grilhões e das correntes que te prendem sobre esse lugar. Não é um chamado do pastor e nem da igreja. É do Espírito Santo de Deus para que você tenha uma caminhada renovada com Ele. Temos alguém ou todos estão reconciliados com Deus? Traz ela. Por favor, Luzia. Queridos, às vezes nós não entendemos como é que Deus faz as coisas, mas Ele continua fazendo, porque Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Pai, descruza os braços, querido. É no poder do nome santo de Jesus que eu coloco a vida da tua filha em tuas mãos. É no poder do nome santo de Jesus, como ministro da palavra de Deus, que eu toco a sua fronte. Pai, e que eu quebro agora sobre a vida dela qualquer pacto feito com outros deuses, qualquer ritual, mesmo que inconsciente. Pai, nunca mais o inimigo das nossas almas terá poder sobre essa vida. Pai, nós ligamos na terra e ligamos no céu a vida da tua filha e te pedimos, Pai, no poder do nome santo de Jesus, que cuide dela todos os dias. E nós, como igreja, nós nos comprometemos a ajudar, a abraçar, a caminhar e a ensinar o caminho de volta para sua casa. Deus, que no poder do nome santo de Jesus, ela seja tocada pelo teu Espírito nessa hora, no poder do nome santo de Jesus. Olha para mim, filha. Repete comigo. Para a liberdade, me lavou, me purificou de todos. Pode aplaudir, igreja. Glória a Deus. Amém, igreja? Aqui, está tendo festa lá no céu. Tem um tanto de anjo lá sapateando no manto, orando em língua, dando cambalhota no Espírito. Amém? Glória a Deus, aplaude, glorifica, querido. Amados, vamos terminar o nosso culto agora e vamos interceder por 2 minutos para um irmão que está passando por um momento muito complicado e está no Felício Roxo, internado. É o Tiago Dalforme Vieira, está internado no Felício Roxo, uma situação de saúde muito difícil, mas nós sabemos o que Deus pode fazer. Amém? Então eu quero que você ore comigo, levante a sua voz. Pai, é no poder do nome santo de Jesus que nós colocamos a vida do Tiago Dalfonte Vieira nas tuas mãos. Pedimos ao Senhor, Deus, que no poder do nome santo de Jesus, acampe os seus anjos naquele lugar. Nós sabemos que o Senhor pode operar milagres. Há um bálsamo em Gileade e há um médico em Gileade. Esse bálsamo é Jesus Cristo. Que ele possa ser tocado, que ele possa ser, Pai, no poder do nome santo de Jesus, encontrado pelo Senhor essa noite, e que segundo a sua vontade, o Senhor cumpra sobre a vida dele o melhor para a vida dele. Nós oramos e determinamos a cura sobre a vida dele. Deus, no poder do nome santo de Jesus, e toda a igreja que crê, aplauda e glorifica o Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Santo Espírito de Deus sejam com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém? Sábado, 18h30, hein? Domingo, 19h e 9h da manhã. Tem festa.